Boa noite, seja muito bem-vindo a mais um culto de quarta-feira. Ao longo desse mês, nós temos abordado o tema Chaves para uma Vida Saudável. E eu tenho certeza que você e sua família têm sido abençoados com as palavras que aqui têm sido ensinadas. É uma alegria muito grande para mim estar participando desta série. Eu sou o pastor Fernando Campos, sou pastor aqui no Colégio Adventista de Blumenau, e eu trago para você aí na sua casa o abraço dos nossos 2.300 alunos, dos nossos 280 funcionários. E aproveito também para convidar você, se não conhece ainda ali a nossa escola, para de repente você dar uma passadinha lá. A gente está ali na Rua São Paulo, número 2325. Vai ser uma grande alegria poder conhecer você, a sua família, ali no nosso colégio. Eu quero também agradecer ao Departamento de Saúde da nossa igreja pelo convite e eu desejo que ao final desse encontro nós possamos estar mais conectados uns com os outros, mas principalmente mais conectados com Cristo Jesus. O nosso tema para hoje é a confiança em Deus e a saúde. Será que confiar em Deus, depender de Deus, melhora também a nossa saúde? Vivemos nossos dias de maneira intensa. Temos tanta coisa para fazer que por vezes sentimos que as horas passam muito rápido ou que os dias estão cada vez mais curtos. Nunca estivemos tão conectados e ao mesmo tempo tão distantes. Nunca tivemos tanta tecnologia para ajudar nas nossas atividades diárias e nunca estivemos com tanta falta de tempo. Em uma sociedade intensa, conectada com tudo e com todos, é preciso estar sempre alerta para a gente não perder a nossa conexão com aquele que a tudo fez, com aquele que a todos criou. Eu te convido agora, meu amigo, a abrir a sua Bíblia em Jeremias 17, a gente vai ler o versículo 7 e 8, para a gente junto poder meditar na palavra de Deus. Mas antes, vamos falar com Deus, pedindo que Ele possa abrir o nosso coração e a nossa mente para nos dar o entendimento da sua palavra. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos, te agradecemos pelo dia que tivemos. Queremos agora pedir, meu Deus, que o Senhor possa, por favor, se fazer presente neste culto, que o Senhor possa abençoar cada lar, cada pessoa que está assistindo. E agora que vamos abrir a Tua palavra, que o nosso coração possa estar aberto, que o Senhor possa falar através de mim, em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Bom, te convido então para ler Jeremias 17, 7 e 8, vai estar aí também na sua tela. Eu vou ler a versão que está ali. Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes da água. E continua. Não se incomoda com o calor e as suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses da seca e nunca deixa de produzir frutos. No tempo que Jeremias proferiu essas palavras, os líderes de Judá, eles estavam mais propensos a confiar neles mesmos, propensos a confiar nos poderes políticos e nos acordos políticos que eles podiam fazer, do que depender do poder e da graça de Deus. Então, Jeremias apresenta um contraste entre um arbusto do deserto e uma árvore frutífera junto a águas. A incredulidade transforma a vida numa terra seca e improdutiva, enquanto a fé transforma num poderoso pomar frutífero. Olha que legal. O profeta adverte que quando a gente confia no Senhor, independente das situações que passamos, encontramos água para viver, encontramos força para seguir, mesmo quando as coisas não caminham como eu e você gostaríamos. É possível seguir sem medo, pois aquele que nos criou é quem vai à nossa frente. Confiar em Deus é ter a certeza de que mesmo que cheguemos até o vale da sombra e da morte, Ele estará ao nosso lado. Ele jamais nos abandonará. Salomão, em Provérbios 3:5, escreveu assim, você pode ver aí na sua tela. Confie no Senhor de todo o seu coração, não dependa de seu próprio entendimento. Busque a vontade dEle em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Jesus Cristo, falando sobre a confiança em Deus, ele diz, está lá em Mateus 6, no capítulo 6, versículo 26 a 30, e você pode ler aí também. Observem os pássaros, eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fazem roupas. E, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E, se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Aqui, Jesus afirma que a preocupação não leva a gente a lugar nenhum.
A gente pode dar nomes bonitos à preocupação. Alguns vão chamar de aflição, outros vão chamar de fardo, e aquela cruz que eu tenho que carregar, mas a verdade é que os resultados são os mesmos. Em vez de ajudar e aliviar a nossa vida, a ansiedade apenas encurta os nossos dias. No grego, andar ansioso significa ser atraído para direções diferentes. E aí a gente fica numa situação que a gente não sabe realmente o que fazer, porque se eu fizer isso vai ser assim, se eu fizer aquilo, o resultado vai ser aquilo outro. Sendo que, na verdade, a gente deveria ter a nossa dependência em Deus. A ansiedade causa apenas desintegração interior. Deus é quem alimenta os pássaros e veste os lírios, e Ele fará o mesmo por nós. Ele cuida dos detalhes da nossa vida. Confiar em sua providência nos dá a paz que excede todo entendimento, pois temos a certeza de que Cristo Jesus está sempre ao nosso lado. Observamos que quando confiamos em Deus, somos mais felizes. Andamos nos caminhos que o Senhor tem trilhado para nós. Entendemos que a ansiedade ela não precisa, por exemplo, fazer parte da sua rotina, pois é Deus quem nos provê o sustento, é Ele quem vai fazer com que possamos viver muito mais e melhor. Mas e o que a ciência apresenta para a gente a respeito desse assunto? Será que existem pesquisas hoje em dia que vão trazer alguma relação entre confiar em Deus e você ter uma saúde melhor? Olha só, quando eu fui desafiado a esse tema, recorri a alguns periódicos para ver o que a ciência estava falando sobre os benefícios da fé. E aí, veja o que eu encontrei no jornal Estado de Minas Gerais. No dia 18 de fevereiro de 2020 foi publicado. A ciência comprova os benefícios da fé para o corpo, mente e coração. Apesar da ciência e da religião terem adquirido caminhos, parece que diferentes ao longo dos anos, ultimamente têm surgido evidências que mostram os benefícios da fé para você como um todo. Segundo o artigo, dezenas de estudos mostram que fiéis são mais felizes, vivem mais, conseguem combater as doenças e superar as adversidades da vida com mais facilidade. Talvez isso possa acontecer porque nós cristãos acreditamos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E por a gente acreditar nisso e a gente ter certeza de que Deus habita em nós, a gente tem uma responsabilidade de cuidar da nossa mente, de cuidar do nosso físico, seja praticando exercícios, enfim. A gente tem uma conexão com Deus, a gente gasta um tempo colocando os nossos problemas e as nossas ansiedades nas mãos de Deus. Teve um outro estudo realizado em 2001 pelo Centro Nacional de Adição e Abuso de Drogas dos Estados Unidos, onde foi constatado que adultos que não consideram a religião importante em sua vida, consomem muito mais álcool e drogas e têm uma vida muito mais desregrada no que diz respeito à saúde, quando comparado às pessoas que acreditam e confiam no poder de Deus em sua vida. A própria Organização Mundial da Saúde afirma que a fé influencia na saúde física, mental e biológica. Afirmam que a crença pode diminuir os riscos de diabetes, doenças cardiovasculares, respiratórias, infartos, insuficiência renal e acidente vascular cerebral. Uau! Simplesmente pelo fato de você depender e crer que Deus existe e gastar tempo num relacionamento íntimo com Ele. Tem um outro estudo que foi realizado na Europa, onde os cientistas chegaram à conclusão de que as religiões estimulam o espírito de comunidade. Os fiéis normalmente não estão sozinhos. A gente vive cercado, na verdade, de pessoas da mesma fé, e isso nos ajuda a superar a depressão e os problemas da vida. E aqui eu faço apenas um parênteses. Com isso eu não estou querendo dizer para você que tem algum problema psíquico que você não precisa de um psicólogo ou de um psiquiatra. Muito pelo contrário. É Deus quem dá inteligência, é Deus quem dá entendimento e capacita essas pessoas para poder cuidar da gente. O que eu deixo de dica para você é que escolha profissionais que acreditam em Deus, que tenham uma vida também de dependência em Deus. Porque quando você buscá-los, você pode ter certeza de que Deus ele ouviu a sua oração e aquela pessoa ali pode ser usada para oferecer para você o melhor tratamento e a melhor solução e trazer a cura para a sua vida. Lá na Universidade da Pensilvânia, o cientista Andrew Newberg relata no seu livro Como Deus Modifica Seu Cérebro, ou em inglês How God Changes Your Brain, que quanto mais pensamos em Deus, mais intensamente serão as alterações dos circuitos neurais. Em outro estudo realizado na Universidade Thomas Jefferson, nos Estados Unidos, foi apresentado que a cura física pode ocorrer como resultado do poder da oração. Olha aí. Às vezes a gente fica lá, mas e agora, né? Não fique preocupado com a sua doença, não gaste tempo com aquilo que você não pode resolver, mas gaste tempo colocando aquilo que você não pode resolver nas mãos de quem pode.
E às vezes o resultado também não é aquilo que você espera. E aí é por isso que a gente precisa depender de Deus e confiar nele. Porque a gente precisa ter certeza de que aquilo que vai acontecer é o melhor para a gente. Deus, ele consegue saber o fim antes de sequer da situação começar. E ele sabe que aquilo que vai acontecer é o melhor para mim e é o melhor para você também. O professor da Universidade Duke nos Estados Unidos, Harold, cientista também, destaca 3 fatores que influenciam a saúde de quem pratica uma religião, de quem entende a necessidade de confiar em Deus e de desenvolver a sua fé. Está aí na sua tela. Primeiro, ele coloca que as crenças e o significado dessas crenças atribuídos à vida, o apoio social obtido e o impacto que a religião tem na adoção de hábitos saudáveis. E para nos ajudar a desenvolver a confiança em Deus, eu quero te desafiar a seguir algumas dicas que te ajudarão a crescer na fé. E essas dicas estão na tela também. Primeiro, ore diariamente e entenda que oração é um diálogo sincero com Deus. Estude todos os dias a Bíblia. Conheça quais são os ensinos de Deus para a sua vida. Você tem gastado tempo com Deus? Tem gastado tempo em oração? Você tem gastado tempo lendo a palavra de Deus? Entendendo o que Deus quer dizer para você? Tem gastado tempo depositando, os seus problemas nos colos do Senhor? Terceiro, frequente uma igreja regularmente e tenha convívio com outras pessoas. Olha que legal isso aqui, não é? Às vezes a gente está lá meio cansado, fica assim, hoje vai ser só pela internet, mas são todos os irmãos lá na igreja, né? Participe de uma igreja, esteja lá junto, isso também ajuda a sua saúde ser melhor. E o último, se envolva com atividades missionárias e com atividades comunitárias. Queridos, o nosso relacionamento íntimo, interno, individual com Deus produz saúde física e mental. Precisamos ter Jesus Cristo no coração. Quando ele está no comando, tudo o mais se encaixa perfeitamente. Menos enfermidades, melhor comportamento, melhor saúde mental e mais motivação e poder para seguir com as suas atividades diárias. E eu finalizo lendo o que está escrito em Filipenses 4, no versículo 6 a 7, aonde diz assim, versículos 6 e 7 de Filipenses: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Jesus Cristo nunca prometeu para mim e para você uma vida fácil. Até porque os pais da igreja, olha o tanto que eles sofreram para que o evangelho chegasse aí na sua casa hoje. Jesus Cristo, ele nunca prometeu uma vida onde você não teria dias mais nublados. Mas o que ele prometeu é que ele vai estar ao teu lado em todos os momentos e situações que lhe for permitido viver. Confie no Senhor, entregue os seus dias a Ele, aprenda a depender do Senhor. E como lemos no texto de Jeremias, você será como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes da água. Você terá vida, você terá água, para que mesmo caminhando em desertos, ganhe forças para tudo suportar. Que Deus te abençoe, que você seja muito saudável e feliz ao lado de Cristo Jesus.